Casulo Comunicação, aqui hoje no podcast com a doutora Denise Nilo, endocrinologista e geriatra, para falar sobre um assunto de utilidade geral, pública, emocional, tudo, porque nós vamos falar sobre você idoso que está aí nos ouvindo, você papai e mamãe que tem um idoso, uma vovó e um vovô, junto aí na sua casa. É para você esse conteúdo. Nós vamos falar sobre reabilitação, estímulo. Isso é o nosso conteúdo de hoje, que a doutora Denise vai falar com prioridade aqui pra gente. Doutora Denise, seja muito bem-vinda aqui no podcast. Obrigada pelo convite, muito grata. Gratas e somos nós aqui de ter a presença dessa profissional aqui renomada em Fortaleza, né, de um conhecimento vasto aí que vai falar pra gente um pouquinho do Alzheimer, essa doença aí que acarreta tantas situações difíceis, né, não só física como emocionalmente na família. Então nós vamos falar, bater um papo legal aqui, fica conosco aqui até o fim desse momento aqui, que com certeza o ganho vai ser muito grande. Pode se apresentar aí para nós, falar de você, né, da sua atuação aqui, para o pessoal conhecer aí esse público maravilhoso que está aqui com a gente. Então, eu sou Denise Nilo, sou mãe de 2 filhas, casada e médica, geriatra endocrinologista, como você mesmo falou, né? Na verdade, são 6 anos de residência médica, porque você faz 2 anos de clínica, 2 de geriatria e 2 de endocrinologia. Então, são 6 anos, fora 6 de medicina. Então, assim, são 12 anos para tentar, né, oferecer o melhor para o meu paciente. Com certeza. Falar de estimulação do idoso, né, dessa fase tão peculiar da vida do ser humano, que eu acho uma fase assim que merece um respeito tão grande, não que as outras não, mas é uma fase, gente, vivemos tudo, doamos a vida para a família, né, conquistamos, tivemos nossa autonomia, nosso momento ali, ó, a todo vapor, como se diz, né? Mas o que a gente pode falar do idoso na parte de estimulação? O que seria isso na vida de um idoso? É tão importante assim? Em todas as fases da vida a gente sabe a relevância que é ser estimulado, né, precocemente e na vida do idoso para ter uma qualidade de vida aí muito grande, né? Então fala pra gente um pouquinho dessa parte de estímulos, doutora, qual a importância disso na vida do idoso? É um tema assim que eu amo, porque falar de envelhecimento saudável é um tema que eu sempre gosto de falar, promover saúde. E estímulo cognitivo é promoção de saúde. Quando você fala do Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, é a demência mais comum, né? Sem dúvidas, ela representa hoje 70% das demências. E é bom falar de prevenção, porque falar de doença parte do pressuposto que pode sim ter momentos, digamos assim, que o que você pode fazer, situações que você pode criar para prevenir uma doença que é tão comum. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho de prevenção, né? Nós sabemos que tem 12 principais fatores de risco para o desenvolvimento da demência de Alzheimer. E acho que a partir daí nós podemos falar de reabilitação cognitiva. E nesses fatores de risco, nós temos o que não tem como modificar, que nós chamamos não modificáveis, que é, por exemplo, a idade, o sexo, que nós sabemos que as mulheres são mais atingidas por isso. E temos genética, né? Existem genes, como, por exemplo, a ApoE, que é o principal gene estudado. Você não tem como modificar isso. Mas você tem fatores de riscos que você pode modificar. Então, quais são esses fatores de risco? Você tem o cigarro, o tabagismo, claramente relacionado ao Alzheimer, o álcool, a obesidade, que eu gosto tanto de falar. Então, é um fator claramente de risco. A escolaridade, que a partir daí nós vamos falar, né, sobre reabilitação. A escolaridade é sim um grande fator de risco. Você tem as doenças vasculares, como diabetes, pressão alta, colesterol alto, que são fatores que, somados, aumentam muito o risco. Mas não menos importante, você ter o isolamento social. E a reabilitação cognitiva, nós vamos falar um pouco sobre isso. E além do isolamento social, você tem depressão, ansiedade.
insônia. E todos esses fatores nós chamamos de modificáveis. E eu gosto de partir para falar de reabilitação, né? Como reabilitar, vocês entenderem, na verdade, quais são os fatores de risco. E a reabilitação cognitiva parte do pressuposto de melhorar esses domínios cognitivos que são afetados, né, pelo Alzheimer. E o principal domínio cognitivo é a memória, né? Então, como melhorar essa memória? E a memória nós podemos melhorar, por exemplo, com jogos, quebra-cabeça, podemos melhorar muito com a leitura, podemos melhorar, e esse aí é o que eu sou mais fã de falar, que é com novas habilidades cognitivas. Aí quando eu falo isso para o meu paciente, o paciente fala assim: doutora, como assim novas habilidades cognitivas? Aí eu explico: você aprender algo que você ainda não tem tanta habilidade. Por exemplo, doutora, eu nunca aprendi, isso falando de prevenção, ainda não da doença, né, já afetada. Eu nunca aprendi a tocar um instrumento musical. Perfeito! O melhor momento agora, você idoso, para desenvolver, né, uma habilidade nova. Nunca aprendi francês, espanhol, uma nova língua. Quando você faz isso, automaticamente você está fazendo novas conexões sinápticas, você está reabilitando o seu cérebro. E olha que bacana, a leitura, a gente pode falar um pouquinho sobre diferenças de memória de uma forma simples, mas a leitura eu acho fenomenal como fator protetor, porque ela trabalha várias memórias, como por exemplo uma memória chamada memória de trabalho, trabalha a memória recente, trabalha a memória retrógrada. Então assim, você consegue ativar várias memórias durante uma leitura. Então tudo isso eu acho fundamental para reabilitar o paciente idoso, para prevenir o paciente, para, né, uma doença que é tão comum. Nós temos hoje 50 milhões de pessoas no mundo afetadas por essa demência. Um valor muito alto. Muito alto. Então, assim, vamos falar também de prevenção e não apenas de doença, né? Sim, com certeza. A gente sabe que o estímulo cognitivo, ele é primordial em todas as fases da vida, mas quando se trata do idoso, né? Pensamos lá um cérebro, né, que já está ali num processo contínuo de uso e que a gente precisa manter isso cada vez mais ativo, porque quanto mais estímulos, mais conexões, quanto mais conexões, mais aprendizado. Nós viemos aqui hoje falar sobre aprendizados, novas habilidades, promover a fase do idoso como aquela de oportunidades e novas conquistas, né? Às vezes falam assim, a gente não está falando de final de vida, nós estamos falando de novas conquistas, nós estamos falando de novas habilidades. Isso que eu acho muito lindo na fase do idoso, que eu falei no começo aqui, né, que é de suma importância, que eu acho a fase assim mais rica de conhecimento, de conquistas na vida, daquilo que já conseguiu no seu caminhar aí, chegar a patamares elevados mentalmente falando, né? Então isso a gente não pode perder na vida. E pensando mais ainda na autonomia, o ir e vir, o raciocinar, o entender, o conversar, o dialogar. Então tudo isso são fatores que a gente está falando sobre estímulos. Por que nós começamos a falar de estímulos e não falar da doença propriamente dita? Porque o que realmente a gente quer aqui hoje priorizar é o estímulo na vida do idoso. É realmente você trazer para o idoso uma qualidade de vida melhor. É você conseguir colocar na vida daquela pessoa que está ali interação social, né? Não ficar somente num quarto, somente numa cadeira, numa área, olhando. A gente dá mobilidade para a vida, mobilidade, porque uma pessoa sem a mobilidade do pensamento, do raciocínio, da sua autonomia, aquela que ela teve ao longo da vida toda, isso é um prejuízo muito grande emocionalmente, né? Então a gente precisa cuidar dos nossos idosos. E o estímulo cabe a mim, cabe a você que está ali com esse idoso em casa, proporcionar isso para ele de um modo muito seguro. Sim. É interessante que você falou de isolamento social e claramente, né, você pode fazer essa reabilitação com fatores psicossociais, né, como colocar
esse idoso na comunidade, como colocar ele, integrar isso, claramente é um fator protetor, porque depressão, ansiedade são fatores de risco. Nós sabemos que o processo inflamatório que acontece no cérebro até está associado à atrofia do cérebro, maior atrofia corporal. E tudo isso, se você trabalha com o idoso, esse isolamento, coloca ele ali interagindo, mesmo que esse idoso já esteja num processo de síndrome demencial, aí é que é importante interagir, né? Mostrar para o idoso que apesar daquela condição, a vida continua. Eu percebo muito no meu consultório que o constrangimento muitas vezes isola o idoso, porque ele não se sente muitas vezes acolhido pela família. E reabilitar não é apenas falar, né, para fazer atividades cognitivas como essa que nós falamos, mas também colocar ele, integrar ele na sociedade e dar esse apoio ao paciente. E esse apoio ao paciente, a gente também coloca, não menos importante, o apoio à família do paciente, porque o paciente acometido, né, por uma demência, nós sabemos que a família fica em uma situação perdida. Os pacientes, os familiares falam: doutora, mas como que eu ajo quando ele pede para sair de casa, sendo que ele está na casa dele? Então, acho que esse apoio também é uma reabilitação cognitiva. Isso quando o paciente já tem a doença, mas quando não tem, né? Estamos falando também de prevenção. Essa integração social vai prevenir, porque o paciente vai ter menos depressão, vai ter menos ansiedade, o paciente vai estar em um contexto que vai estar conversando, vai estar falando sobre algo, aquilo ali vai estar trabalhando a memória. Então nós acreditamos que esses são os principais fatores em que previne, né, a questão da interação social. Pode ser por isso são baseados em algumas prerrogativas de estudos, né, que pode ser isso que leva a prevenir, né, a pessoa que é mais ativa socialmente. Então, acho bem interessante a gente abordar, assim como abordar o sono. Na minha consulta eu sempre falo sobre isso, porque o sono é um fator de risco para a demência. Então, você percebeu que seu pai, seu familiar, ele não está dormindo bem, nós temos trabalhos que mostram claramente o aumento do risco de Alzheimer. Então vamos trabalhar o sono dele, vamos cuidar do sono, vamos tratar a insônia. Sabe, eu acho uma coisa interessante de se falar, falando em reabilitação cognitiva, uma pergunta que não sei se já surgiu para você em algum momento, assim: doutor, e o quebra-cabeça? Isso falando de uma questão de prevenção. Eu recebo muitos pacientes que falam assim: doutora, mas você está falando muito de quando você está fazendo ali jogo de palavras, né? De cruzadinha, caça-palavras, isso. Aí os pacientes falam assim: doutora, será que esse jogo de palavras ele funciona? Eu falo: olha, não tanto. Por quê? Porque ele trabalha muito a memória semântica, que é aquela memória já aprendida. E eles gostam muito de ficar fazendo caça-palavras, né? Tudo bem, sempre é válido, mas é aquela memória assim: quem descobriu o Brasil? Vem no automático. Não é aquela memória que você vai puxar, aquela memória recente. Então, eu acho que você trabalhar a memória recente é muito mais válida. E o caça-palavras não é tão legal como trabalhar o jogo da memória, como trabalhar uma nova habilidade cognitiva, como trabalhar quebra-cabeça, como trabalhar, enfim, tudo isso. Acho que raciocínio lógico de uma forma geral, raciocínio lógico, então tudo é válido, né? A leitura. Mas por que só fazer jogo de palavras, né? Quebra-cabeça no jogo de palavras. E a gente também tem um item muito considerável aí nesse assunto, que além de tudo que nós estamos falando aqui, que é o meio em que esse idoso está inserido, né? A qualidade desse ambiente, isso vai trazer para o idoso ou algo muito bom ou características para ele cada vez estar
mais depressivo, né, mais antissocial, que já é uma conduta que a gente percebe já um pouco retraído. Se nós permanecemos aqui, ó, estamos em total ativa, muito tempo dentro de casa, sem sair, qual é a nossa tendência? Querer ficar mais, querer se isolar mais, né? Então, se a gente não estimula, né, a nossa parte de nosso processo de interação social, a tendência nossa é sempre se retrair mais. Então, por isso que nós precisamos sempre estar estimulando nosso idoso de uma forma correta, porque ele vai ter essa tendência de querer, né, ficar mais em casa, mais cansado, né, se ele não tiver uma vida ativa fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, cognitivamente, né? Sim, sem dúvidas. A família, o apoio familiar nesse momento, né, da vida do idoso é fundamental. Nós temos claramente trabalhos que mostram que esses idosos que são mais retraídos, que são isolados, eles não apenas têm um risco maior de doenças neurodegenerativas, mas eles têm um risco maior de depressão, de ansiedade, de doenças cardiovasculares, que hoje é uma das principais causas de mortalidade, né? Tanto infarto como AVC. Então, olha como algo que parece pequeno pode ter uma dimensão tão muito grande, né? Então, acho que você inserir o idoso, e aí a atividade física entra também como reabilitação, porque a atividade física não só apenas melhora a memória, que a gente tem, para você ter uma ideia, tem trabalhos que demonstram que fazer atividade física pode reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, principalmente a demência de Alzheimer, em até 40%. É muito. Isso é muito gritante, né? E além disso, quando você coloca o idoso na atividade física, não só você melhora essa interação social, porque ele fica fazendo ali a hidroginástica com outros idosos, né, ou enfim, pilates ou qualquer outra atividade, mas também você vai melhorar a performance física do idoso. Isso vai dar mais condições para ele e vai prevenir não apenas Alzheimer, mas vai prevenir infarto, AVC, vai aumentar a expectativa de vida dele. Eu acho impossível não falar em reabilitação cognitiva, né, e excluir esse tema atividade física que está tão claramente ligado a uma prevenção, né? Com certeza, corpo, mente, né? Tem que andar, caminhar juntos ali de uma forma saudável, para que venha também, né, esse funcionamento aí seja ideal para a vida do idoso. Falamos em cérebro. Qual é o processo, doutora, que acontece nesse cérebro com relação ao Alzheimer? Quais são os caminhos que ele deixa de trilhar ali e que atrapalham, né? Que a gente pode perceber ali no idoso alguns sinais. Certo. Então, o que acontece? Os pacientes sempre perguntam, doutor, eu estou esquecido, será que eu estou com Alzheimer? Nós temos que entender como é esse esquecimento. Porque não apenas Alzheimer dá esquecimento, mas depressão dá esquecimento, ansiedade dá esquecimento. Então, uma causa muito frequente, por exemplo, de esquecimento em jovem, ansiedade, muito frequente, transtornos ansiosos. O próprio TDAH que você trabalha dá esquecimento, porque você tem um hiperfoco, mas foca em várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas não tem aquela atenção seletiva, então também dá esquecimento. As multitarefas, que hoje você é mãe, você tem 4, 5 empregos e muitas funções, dá esquecimento. A insônia dá bastante esquecimento, você não entra em sono REM, então aquele sono REM que é tão importante para a consolidação da memória, deficiência de vitamina B12 dá esquecimento, dentre várias outras doenças, como hematoma, bateu a cabeça, um hematoma subdural crônico, um tumor. Então são muitas doenças, né, não apenas o Alzheimer. Então assim, antes, né, de pensar estou com Alzheimer, você tem que procurar um médico para ele descartar todas essas causas que são potencialmente reversíveis. O hipotiroidismo é outra causa de esquecimento, olha quantas causas. Mas enfim, como que você vai perceber essa percepção? O que é o esquecimento que nós falamos normal e o esquecimento considerado patológico? Qualquer esquecimento, eu sempre falo, precisa ser avaliado pelo seu médico de confiança. Geralmente são geriatras, neurologistas e psiquiatras que atuam nessa área. Mas esquecimentos que alteram a funcionalidade claramente precisa de uma atenção maior.
O que seria alterar a funcionalidade? Algo que você antes sabia fazer e você hoje não consegue mais fazer. Por exemplo, doutora, a minha vida inteira eu tomei meu remédio sozinho, não foi meu marido, não foi minha esposa, né? No caso, que dava, não, eu tomava sozinho. Doutora, a vida inteira eu paguei minhas contas sozinho, nunca precisei de alguém para pagar minhas contas, mas agora eu não consigo mais. Agora eu esqueço, então algo que você antes fazia com tanta tranquilidade, você passa a ter uma dificuldade. É aquela dona de casa que cozinha todos os dias ali, a comidinha dela há anos, mas de repente ela começa a queimar a comida no fogo, mas não de uma forma eventual que atendeu o telefone, de uma forma constante, frequente. É aquela idosa que começa a não conseguir mais realizar um supermercado. Porque você precisa da sua função executiva, do planejamento, da organização, de um pensamento mais elaborado para realizar um supermercado. De repente ela começa vai lá, volta 10 vezes, porque realmente não recorda o que tem que comprar. E, por exemplo, eu tive o caso de um engenheiro que o filho que percebeu, a esposa não percebeu. Por quê? Porque o filho trabalhava com o pai e para quem é engenheiro, né, contas bem simples, né, enfim, eles fazem de cabeça. Mas aí, de repente, o filho começou a perceber que contas muito simples, o pai precisava de ajuda de uma calculadora. E aí foi alerta do filho. Sendo que as atividades mais simples do dia a dia ele conseguia ainda dirigir, né? Enfim, porque algumas memórias elas vão ser mais tardiamente afetadas, como, por exemplo, a memória que a gente chama procedural, que é uma memória de dirigir, né? Aquela habilidade de andar de bicicleta, aquela habilidade que é de uma memória mais antiga, pode demorar um pouco mais, mas a memória recente, essa que está mais afetada. E é aí que o familiar tem que ter essa atenção especial, de perceber. A gente fala muito que não é só a memória que é afetada, mas a linguagem também. Você começa a perceber claramente que não existe mais um discurso coerente, a pessoa começa a se perder no discurso, então tem uma alteração da linguagem. A escrita faz parte da linguagem, a leitura também, mas a escrita e a leitura costumam ser mais afetadas em outras variantes, né, em outras demências, mas também na demência de Alzheimer em fase mais avançada. Então você tem claramente uma atenção prejudicada. É aquele paciente que não consegue mais ter uma atenção, chama atenção seletiva. Se você coloca ele dentro de um contexto de muitas coisas, ele vai completamente se perder. Então, a gente chama uma habilidade apraxia, que é a habilidade motora. Abotoar uma roupa, fazer uma atividade motora, fica mais complexo para aquele paciente. Então, habilidades cognitivas, claramente o paciente começa a perder mais a empatia, né? Pode, isso não tanto na fase inicial, mas uma fase mais que a gente chama de CDR2, mais moderada. Então, esses domínios você percebe com essas pequenas percepções de minha mãe não consegue mais fazer isso, mas ela fazia isso. Mas esquecimentos do tipo, que é a dúvida mais frequente. Eu esqueci onde eu botei uma caneta. Eu esqueci de guardar onde eu guardei um objeto. Isso pode não ser nada, simplesmente porque você está dormindo pouco, pode ser porque você está cansado, pode ser porque você está com deficiência de uma vitamina B12, pode ser porque você está com multitarefa, pode ser porque sua atenção não está focada naquilo, você tem atenção em múltiplas coisas e o nosso cérebro, né, ele é perfeito. Ele vai focar no que você está mais, né, ali no momento pensando. Mas eu sempre gosto de falar que é importante ter a avaliação do médico e, enfim, e multidisciplinar, né? Porque nós precisamos do apoio da terapia ocupacional. Não tem como falar em reabilitação cognitiva, não só para prevenção, tá? Mas também para a demência propriamente dita, principalmente a demência de Alzheimer, e não falar nessa profissão que nos ajuda e nos auxilia tanto. Não só na parte cognitiva, mas também na parte física. Eles têm um trabalho belíssimo, né, de
Os fisioterapeutas também fazem, tem fisioterapeutas que trabalham com isso, ou neuropsicólogos que trabalham diretamente com isso. Então, assim, ó, educador físico, então toda a equipe, tem enfermeiros que trabalham. Então, assim, eu acho que é uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar, né, em todas essas questões envolvidas. Com certeza. E se tratando de Alzheimer, vamos pensar agora, falando propriamente da doença. Nós, adultos, não ainda na fase, né, do idoso, o que a gente pode fazer para a gente já trilhar um caminho que não nos leve a essa condição futura? Seria uma prevenção, né? Eu costumo dizer que esses fatores não modificáveis a gente vai, né, entregar. Mas os fatores modificáveis tem muito o que se fazer. Nós temos um trabalho belíssimo de uma revista da Lancet que mostra claramente que você tem uma prevenção de até 40% quando você junta todos esses fatores e você modifica, que são exatamente aqueles que eu falei. Então, por que escolaridade é um fator de risco? Porque pessoas de baixa escolaridade, né, elas costumam ler menos, aprender, ficar naquela mesma coisa. Eu acordo, eu faço meu cafezinho, depois eu vou para frente da televisão. Então não faz essa atividade cognitiva ampla. Então é a leitura que vai prevenir, é aprender novas coisas que vai prevenir. Você sempre estar apto a aprender. Por exemplo, eu chego conversando com a paciente, eu falo assim: você sabe mexer no celular? Ela, não, doutora, não, esse negócio não é pra mim não. Eu falo, eu também não concordo, você não vai ficar em rede social, isso não vai te ajudar, mas aprenda o básico, aprenda coisas diferentes, é você aprender o novo. Além disso, como eu falei, a interação social que a gente discorreu bastante, é você tratar a obesidade, por exemplo. A obesidade claramente é um fator de risco, então procure o endócrino, trate o seu peso, tratar o diabetes. Diabetes é uma doença, né, tão comum, tão frequente e traz tantas complicações, inclusive, né, um fator de risco para demência. Então cuide do seu diabetes, trate adequadamente com alguém que tem conhecimento, tratar sua hipertensão, tratar seu colesterol alto, participar de grupos, né, com seus amigos, né, grupos de igreja, para estar interagindo, né, dentro de uma comunidade, fazer atividade física, tratar o seu sono. Você tem insônia? Vamos tratar a insônia, vamos descobrir, vamos tratar com aqueles o ambiente, né, ver se tem algo no seu ambiente, fatores ambientais que podem estar interferindo numa boa qualidade do sono. Eu acho que todas essas junções, né, de coisas, você pode, sim, sem dúvidas, prevenir e fazer o que é possível. Você não tem como, muitas vezes, hoje o Alzheimer, para você entender, né, contextualizar o que eu vou explicar, o Alzheimer hoje você pode descobrir, que é uma coisa que é de 2011 para cá, bem recente, você pode descobrir que você tem Alzheimer 20, 30 anos antes, que chamamos fase pré-clínica, né? Então, tudo bem, você tem os fatores biológicos. Hoje, o diagnóstico em 2018 mudou muito, modificou muito, colocando muito mais importante esse fator biológico. Mas tudo bem, você não tem como modificar aquilo ali, você já sabe que você tem aquelas placas, amiloides, enfim, você tem fez os testes, digamos que hoje está muito mais em pesquisa clínica propriamente, mas você tem os fatores que você pode retardar a progressão da doença. Então imagine que a gente pode falar que talvez uma pessoa com 45, 50 anos já tem ali depósitos, né, de proteína tal, de beta-amiloide no cérebro, que é a principal fisiopatologia da doença. Mas e aí, o que eu faço com essa informação? Vamos prevenir, vamos retardar, né, você desenvolver os sintomas com 85 anos. Com certeza. Com 90 anos. É justamente, né, por isso que eu fiz esse questionamento, porque a gente sabe, né, que hoje, graças a Deus, a medicina está muito avançada. A gente lida com essas informações diariamente aí,
E tem muitas pessoas que já têm casos na família, né? Já perdeu um ente querido nessa situação e que vai fazer essa investigação e que procura e descobre essa informação, né? E a informação que nós queremos dar para você aqui é como você fazer diante desse processo, ou você que também não sabe, tratar isso de uma maneira que você não chegue a desenvolver precocemente, né? Isso eu acho que é o fundamental, a gente prevenir, a gente ter bons hábitos, ter uma saúde cuidada, que muitas pessoas hoje, por conta da correria, não se olham, não se cuidam. Aí quando vai ver, tá com uma situação ali já instalada, que não vá conseguir, né, se reabilitar, mas já vai ter um plus a mais para cuidar, né, sendo que poderia ter sido esse processo mais gradativo, mais tranquilo, né, na vida da pessoa. E falando dessa situação do Alzheimer, quando instalado dentro da casa, com o idoso lá, nessa situação já um pouco mais avançada, quais são as dicas que você dá, que a gente sabe que é um processo muito doloroso, né? Sim. O esquecimento das pessoas, não reconhecer, né? Você vê aquele seu ente querido ali, ele adoecendo. O que você daria como dica para a família? Que hoje está muito alto, a gente olha a televisão, sempre tem alguma situação de Alzheimer ali, contando como que é o dia a dia, a dificuldade que é de encarar esse fator. Quais são as dicas para os cuidadores desse idoso? Eu gosto muito de falar para os cuidadores que eu pergunto assim, você já andou de avião? A maioria já, né? Eu falo assim, olha, o que o piloto do avião fala? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Primeiro, coloque a máscara em você, depois na pessoa ao lado. Então, não tem como você cuidar de alguém quando você não está sendo cuidado. Não tem sentido isso. Então, você precisa, sim, dar atenção à sua saúde, porque claramente, para você ter uma ideia da importância, nós temos no Tratado de Geriatria um capítulo só falando sobre isso, né? Como é o impacto que os cuidadores de Alzheimer têm numa saúde mental afetada. Então, eles têm claramente mais depressão, claramente mais transtornos de ansiedade. Então, eu sempre falo assim, você cuida em tempo integral? Cuida. Você vai pegar um dia na semana para sair. E, bom, eu não vou ligar para saber o que está acontecendo em casa, vou tirar aquele dia para ir para o shopping, passear e ter aquele momento, porque é importante cuidar da saúde mental. Para aguentar situações, né? A gente fala muito em tratamento farmacológico, mas eu gosto muito do tratamento não farmacológico do Alzheimer, que é orientar os cuidadores, né? Como agir em determinada situação. Por exemplo, tinha uma família que falava assim, doutora, eu não aguento mais, porque o meu pai sempre pede para ir embora de casa, e aí virava um conflito muito grande, sendo que ele estava na casa dele. E aí, o que você faz nesse momento? Eu falo que você não tá na sua casa, eu falo 10 vezes, só que não adianta, porque a memória recente dele tá alterada. Então, você tentar enxugar gelo, então vamos tentar outra abordagem, vamos pensar de uma forma diferente. Que tal você dar uma volta com ele, dizendo que você vai pra casa dele, meia hora você tinha esquecido. Eu tenho justamente isso como experiência vivida, sabe? Eu falo porque meu avô, ele teve, né, essa situação, viveu, e não adiantava a gente falar pra ele, você tá na sua casa, avô, é aqui. Não, a gente tinha que fazer esse processo, mesmo ele ali não conseguindo nem caminhar direito, né, porque ele já tava bem idoso, uma idade bem avançada, quando acometeu esse fato com ele, mas a gente fazia, ele cansava, só de dar uma voltinha em volta da casa para chegar na casa dele, aí ele realmente não cheguei em casa. Então realmente é respeitar esse momento, né? É imaginar o sofrimento que é para a pessoa querer ir embora e você não levar a um lugar que ela não pode ir só. Sim, né? sim. É um sofrimento, em simples ações, a gente transforma a vida daquela pessoa, dá tranquilidade, dá segurança para ela. Esse apoio familiar é dado justamente por isso, por orientações que muitas vezes para o profissional da saúde pode parecer óbvio, mas que para o familiar vai ajudar completamente na qualidade de vida do familiar. Eu tinha outro paciente que não queria tomar banho de forma alguma, que era um trabalho absurdo,
E ele só tomava o banho. Eu falei, tem alguém que ele ama muito, tem alguma coisa que ele gosta muito de fazer? E a filha me trouxe que era uma pessoa muito de igreja, né? Então eu falei assim, pronto, vai na igreja. Todo dia vai pra igreja. E era assim que a filha conseguia. Então são pequenas orientações, né? Pequenas percepções que você vai tendo, que vai passando pro familiar e que sem dúvida melhora muito a qualidade, né, do paciente que vive com isso, porque já é muito difícil para o paciente acordar e perguntar por que eu tô aqui? Quem é essa pessoa no espelho? Não se reconhecer. Então, se não tivesse o olhar empático para o paciente, e o filho precisa estar cuidado para ter esse olhar empático, porque quando você não está bem, você não consegue olhar para o outro com empatia. Isso é claro. Então, quando você vê uma pessoa grosseira na rua, alguém gritando no trânsito, alguém, né, desrespeitando, claramente aquela pessoa não está bem, né? Aquela pessoa precisa de ajuda. Então, se eu não estou bem, como é que eu vou ajudar alguém? Então, esse apoio ao cuidador, né? Eu fiz um curso que era justamente cuidando de cuidadores. Eu abordava desde a alimentação, né, até todos os fatores, tomar banho, como, né, problemas psicológicos, porque eu entendo a importância realmente de cuidar de quem cuida. Não adianta a gente romantizar uma situação que ela é desafiadora, ela é difícil, né? Mas é possível. E aí a gente traz aí um pensamento mais abrangente da noite, que é a prevenção, que é você estar dando estímulos para que essa situação que nós estamos falando aqui agora, nesse final aqui, você não chegue a passar ela de uma forma, né, muito ruim, que você saiba ter ferramentas para lidar com esse momento, principalmente quando há um diagnóstico aí já dado, né, pelo médico. E ter essa equipe de apoio, né, doutora, que é confiar no médico, é trazer todas as realidades para essa pessoa que está acompanhando esse paciente, para ajudar você nesse processo, que a gente sabe que não é fácil. Não mesmo. Eu gosto muito de falar para os cuidadores, né, para os meus pacientes, nós vamos precisar de uma aldeia agora de cuidado. Desde cuidar de quem cuida até fazer terapia, ter apoio psicológico, fazer atividade física, ter o terapeuta ocupacional atuando, fisioterapeuta, um médico. Eu acho que todo esse apoio vai deixar o processo mais leve. É assim que eu imagino. Com certeza. Assim que eu trabalho. E a gente sabe aí que a doutora Denise tem muitas informações aí, trouxe pra gente assunto assim muito relevante, dicas importantes para a família, para os cuidadores e também de estímulo, né, prevenção a todos esses fatores aí do Alzheimer que acomete tantas famílias aí, como foi dito, um valor muito alto, né, um número muito alto de pessoas hoje tendo essa realidade, vivenciando essa realidade no dia a dia em casa. Que você leve esse conteúdo aí para sua família, para quem você conhece que está precisando ouvir essas dicas aqui. E eu quero agradecer muito a sua presença, doutora. Muito obrigada por essas palavras, né? Por ter nos orientado aqui essa noite. Trabalhar com o público idoso para mim é uma honra. Eu aprendo muito com eles, eu sempre falo isso para eles, que o aprendizado também é meu, né? Eles são muito acolhedores, eles têm um sentimento muito de gratidão, assim, de respeito ao profissional. Então, é um público que eu amo trabalhar. Eu entendo que ele não é aquela doença, ele é uma pessoa que viveu, que teve uma história linda. Então, acho que todo profissional de saúde deveria olhar, né, como alguém que representou e que representa muito para uma família, para a sociedade, para o seu trabalho. Então, pensar que todos nós vamos envelhecer, mas como nós vamos envelhecer, isso vai depender de coisas que nós iremos fazer. Então, claro que existe alguém, né, na minha crença como cristã, alguém que é soberano, que decide todas as coisas, mas eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é cuidar da minha mente, reabilitar, aprender novas coisas, fazer leituras, coisas até simples. Às vezes a gente está falando de coisas tão, quebra-cabeça, eu não tenho jogo da memória em casa, eu não tenho como aprender francês, eu não tenho como aprender instrumento. Então vamos
pensar em coisas simples, como por exemplo, eu como com a mão direita, eu vou colocar o meu pai para comer com a mão esquerda. Eu escovo os dentes com a mão direita, eu vou colocar meu pai para escovar os dentes com a mão esquerda. Eu dirijo sempre pelo mesmo caminho, vou dirigir por outro caminho. Então, esse trabalho da mente, trabalho do corpo, de fazer atividade física, de exames periódicos, de estar acompanhando o seu médico de confiança fazendo exames, de ter um apoio psicológico, de dormir bem, de ter uma alimentação saudável. Eu acredito que a gente nem falou de alimentação como fator protetor, mas nós temos a dieta do Mediterrâneo como uma dieta que claramente está associada a uma prevenção de doenças como demência de Alzheimer, né? Uma alimentação rica em frutas, em vegetais, em peixe, né? Azeite de oliva, oleaginosas, enfim, uma dieta saudável, tudo isso é fator, né, de prevenção. Então vamos pensar na velhice. Quando você pensa nela, a probabilidade de chegar naquele momento, né, chegou à sua terceira idade e ser muito mais leve, ser uma velhice que você é independente, você é funcional, você consegue fazer todas as suas atividades sem precisar de alguém, a chance disso acontecer é muito maior. É realmente transformar o envelhecimento em oportunidade, em novas conquistas. Não é o fim, é o momento, né, da gente ter muitos ganhos. E onde a gente acha você, doutora, nas redes sociais, né, para acompanhar, porque ela traz muito conteúdo sobre a fase do idoso aí, né, e muitas outras coisas. Mostra pra gente aí onde que vai aparecer aí, né, na tela, seu arroba. É doutora.denisemilo_. Eu também tenho um canal do YouTube, né, com o meu nome. Eu sempre estou falando no Instagram, sempre estou colocando conteúdo na rede social, falando sobre envelhecimento saudável principalmente, mas eu falo muito sobre diabetes, né, porque eu sou geriatra e endócrina, então é um tema que eu tenho bastante conhecimento, graças a Deus. Falo muito sobre emagrecimento, sobre obesidade, mas falo também sobre memória, nesse tema, porque é muito frequente, sobre insônia. Eu costumo dizer que o meu paciente não é a caixinha, a doença, ele é o todo, então eu abordo ele como um todo, eu procuro, para quem não tem condições de estar na minha consulta, né, pagar uma consulta particular, eu procuro como eu posso ajudar essa pessoa que não tem condições de ir até a minha consulta, mas eu posso promover saúde, posso promover informação, que é isso que você está fazendo aqui. Eu faço bastante através da rede social e será um prazer tê-los acompanhando lá comigo. Obrigado você que esteve aí com a gente. Podcast Casulo Comunicação é informação relevante para você aí em casa.